noite a todos. Vamos iniciando mais uma vez a nossa reunião de estudos. Espero que vocês estejam bem nos seus lares, com muita paz, com muita harmonia, seguindo a vida. Hoje está chovendo um pouco aqui, talvez em alguns momentos aí vocês ouçam a chuva aí no áudio. Vamos então unir os nossos bons sentimentos, os nossos bons pensamentos, para que a gente possa juntos fazer a nossa prece inicial, pedindo proteção, pedindo paz, pedindo harmonia, pedindo bom entendimento das lições que vamos estudar hoje, que o plano espiritual possa nos inspirar, que a equipe espiritual da casa possa estar conosco. Vamos pedir a Deus, nosso Pai, ao Mestre Jesus, que nos auxilie. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra, como em todos os planos do universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentações, mas liberta-nos do mal, para o teu reino, de luz, poder, bondade e glória para sempre. Que assim seja, Pai. Muito bem. Hoje nós vamos estudar o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, A Fé Transporta Montanhas, parábola da figueira seca. Quando saíam de Betânia, ele teve fome, e vendo de longe uma figueira, foi ver se encontraria algum fruto. E aproximando-se, só encontrou folhas, pois não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: ninguém coma de ti fruto algum. E os discípulos o ouviram. No dia seguinte, passando pela figueira, viram que ela secara até a raiz. E Pedro, lembrando-se da fala de Jesus, disse-lhe: Mestre, vê como secou a figueira que amaldiçoaste? Jesus, tomando a palavra, disse-lhes: Tende fé em Deus. Em verdade vos digo que aquele que disser a esta montanha: levanta-te e lança-te ao mar, sem hesitar em seu coração, mas crendo firmemente que tudo o que tiver dito acontecerá, assim verá acontecer. Está no Evangelho de Marcos, capítulo 11. A figueira seca simboliza as pessoas que não têm senão a aparência do bem, mas que na verdade não produzem nada de bom. Simboliza os oradores, que têm mais brilho que solidez. Suas palavras têm o verniz superficial, agradam aos ouvidos, mas quando são investigadas, nada de bom para o coração encontra-se nelas. Após terem sido ouvidas, resta a pergunta sobre que proveito se tirou delas. Também simboliza todas as pessoas que possuem meios de serem úteis e não o são, e todas as utopias, todos os sistemas vazios, todas as doutrinas sem base sólida. O que lhes falta na maior parte do tempo é a fé verdadeira, a fé fecunda, a fé que comove as fibras do coração, numa palavra, a fé que transporta montanhas. Pois são árvores que têm folhas, mas não frutos. Por isso Jesus as condena à esterilidade. Chegará o dia em que secarão até a raiz, ou seja, todos os sistemas e todas as doutrinas que não tiverem produzido nenhum bem para a humanidade serão reduzidos a nada, e todos os homens voluntariamente inúteis, que não utilizaram os recursos que tinham em si, serão tratados como a figueira seca. Essa é a nossa lição de hoje.
após ouvirmos esse texto, né, qual é a pergunta? Nós vamos começar com uma pergunta hoje, que nós devemos fazer a nós mesmos. Será que eu estou sendo útil? Será que o Evangelho de Jesus está proporcionando com que eu produza frutos? É sobre isso que nós vamos procurar entender a lição, para que a gente possa responder essa pergunta. A figueira simboliza os povos, as instituições religiosas e também os indivíduos. Jesus falava ao povo judeu, porém as lições dele são atemporais, são eternas, são para todos nós. Quando ele vai e procura algo na figueira que tem folhas e não encontra um figo, um fruto temporão, porque não era época de figo, Jesus foi até lá para ver se achava um figo temporão. Ele diz então que ninguém comerá mais fruto dela. E ele usa dessa simbologia para mostrar que muito se havia sido investido no povo judeu. Mais de 1000 anos antes de Jesus vir pessoalmente, através dos profetas, muitas mensagens eram mandadas do plano espiritual, inclusive já alertando sobre isso. Eu separei um trecho do Antigo Testamento, do livro de Miqueias, capítulo 7, versículo 1, em que ele diz o seguinte, ele profetiza o seguinte: ai de mim, porque estou como são colhidas as frutas do verão, não há cachos de uva para colher, e nem figos temporãos que a minha alma deseja. Já era um alerta ao povo judeu, já era uma analogia, porque o que simboliza a figueira estéril é que todas as lições que o povo judeu recebeu, tudo o que as pessoas ouvem e aprendem do Evangelho de Jesus sobre o bem, e não utilizam, tornam elas estéreis. Só tem a aparência do bem, como disse na lição. Não produzem. Isso é a fé sem obras. Isso é conhecimento das lições sem obras. Isso é infrutífero. Todos nós fomos comparados por Jesus à figueira. Todos nós. O orador, por exemplo, como ele cita aqui no texto. Se eu falo, só falo, e não aplico, não me esforço para aplicar, para realizar aquilo que eu falo, eu não realizo, eu não construo nada de bom, eu fico só na oratória, eu estou sendo uma figueira seca. É isso que nós precisamos entender dessa lição. E essa é uma problemática de muitos centros religiosos, de muitas instituições, de muitos povos, de muitas pessoas que se dizem cristãs e são estéreis de bons sentimentos, de ações generosas, são estéreis de atitudes altruístas. Jesus também disse: conhece-se a árvore pelo seu fruto. Essa é a condição do verdadeiro cooperador da obra do Senhor. Essa é a condição para nós sermos trabalhadores na seara do Senhor. São esses que Jesus aguarda. Esse foi o motivo de Jesus ter dito em outra passagem o seguinte: passai-vos à direita, porque tive fome e me destes de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e me visitaste, estive na prisão e foste me ver.
Em verdade vos digo que quando fizeste a qualquer um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Esse trecho está em Mateus, capítulo 25, versículos 35, 36 e 40. Veja quanta coisa, quantos deveres que nós, que nos dizemos cristãos, devemos a praticar. Quantas coisas aqui nós não podemos fazer? Visitar um doente, visitar alguém que está preso, doar uma roupa para alguém que precisa, dar um prato de comida, um copo d'água. São ações no bem. Esse é o resultado que Jesus vem verificar em nós. Da mesma maneira que ele foi verificar a figueira para ver se tinha um fruto lá. É dessa forma. Porque cada fruto produzido, por menor que seja, vamos prestar bem atenção nesse momento, meus irmãos. Por menor que seja, ele possui sementes que se multiplicarão. Nós estamos aqui para multiplicar as sementes do amor divino que nós recebemos. André Luiz disse que é impossível prever, veja como que ele coloca, é impossível prever quantos benefícios serão gerados com apenas uma atitude no bem. Quantos benefícios com apenas uma atitude no bem. Victor Hugo, poeta francês, espírita, contemporâneo de Allan Kardec, tem uma frase ótima em que ele diferencia Deus e o homem. Ele diz o seguinte: que qualquer homem tolo sabe contar quantas sementes tem dentro de uma maçã, mas só Deus mesmo sabe quantas maçãs tem dentro de uma semente. Veja que bonita essa lição, esse ensinamento. Nós não temos capacidade de compreender o que uma pequena atitude do bem pode desencadear, mas Deus sabe. André Luiz, quando estava no umbral, quando desencarnou, recebeu uma única prece sincera que chegou até ele, de uma senhora que ele atendia quando era médico encarnado. Aliás, de vez em quando ele nem queria atendê-la. E ela orou fervorosamente, sinceramente pela alma dele. E a prece chegou até lá. E permitiu que os espíritos socorristas o retirassem dali. Uma única prece, uma única atitude no bem. O ensino é para que todos nós não vivamos de aparências, não vivamos de teorias, porque a religião do Cristo não é uma religião de folhas, é uma religião de frutos. A aparência bonita da árvore não significa nada se ela não gera frutos para alimentar aqueles que passam. Nesse caso, nesse exemplo, voltando ao que eu disse no início, a pergunta é: eu estou produzindo frutos? Faça a si mesmo essa pergunta. Se a resposta for sim, ótimo, não importa quantos. Se a resposta for não, se esforce mais para produzi-los, pois é a sua força de vontade que movimenta a sua fé e as suas ações. Depende somente de nós, Vamos encerrando a nossa reunião de hoje com uma mensagem
da questão 661 do Livro dos Espíritos. Nem toda ela tem a ver com a lição de hoje, mas ela tem uma mensagem muito importante para nós finalizarmos. Kardec pergunta às entidades venerandas: pode-se orar de maneira eficaz para que Deus perdoe as nossas faltas? E a resposta é a seguinte: Deus sabe discernir o bem e o mal. A oração não encobre os erros. Aquele que pede a Deus o perdão de suas faltas só o obtém mudando de atitude. E aí vem a parte final, que tem muito a ver com a nossa lição de hoje. As boas ações são as melhores preces, pois os atos valem mais do que palavras. Essa foi a nossa lição de hoje, que eu espero que todos nós possamos refletir muito sobre isso, para que a gente seja não como a figueira seca, mas como as figueiras frondosas que produzem muitos frutos. Eu convido vocês para que mais uma vez a gente possa unir os nossos bons pensamentos, os nossos bons sentimentos em torno da prece, para que a gente possa fazer as nossas vibrações finais. Aqueles que enviaram seus pedidos de ajuda, os seus pedidos de prece pelo Messenger, também pelo Facebook e WhatsApp, orem conosco nesse momento, para que o plano espiritual possa auxiliar a todos nós naquilo que é necessário à nossa evolução. Vamos pedir a Deus, nosso Pai, a Jesus e aos bons espíritos que estejam conosco nesse momento, nos nossos lares, fluidificando a nossa água, aplicando em nós os passes regeneradores, para que a gente possa iniciar mais uma semana com muita fé, com muita coragem, com muita esperança e paz no coração. Vamos pedir pelo nosso lar, pela nossa família, pelos nossos amigos, por todos aqueles que se encontram doentes nos seus lares. Vamos pedir por todas as instituições sociais das nossas cidades, aquelas que cuidam dos idosos, dos órfãos, dos que querem se livrar do vício do álcool, do vício das drogas. Vamos pedir pelos hospitais, pelos médicos, enfermeiros, pacientes e trabalhadores, pelos voluntários. Vamos pedir pelas nossas cidades, pelos nossos países. Temos muitos irmãos nossos de outros países nos acompanhando. Vamos pedir para todos os locais do nosso planeta Terra, onde haja violência, ódio, onde haja fome, doenças, sofrimentos de toda ordem. Pedir pelos nossos irmãos desencarnados que sofrem, que as nossas preces, que as nossas orações possam se unir a todos aqueles que oram pelo planeta. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todos os planos de vida do universo. Você atacou minha vila? Minha vila não vai... Desculpe. Como em todos os planos do universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Pai. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos do mal, para o teu reino de luz, poder, bondade e glória para sempre. Que assim seja. Peço desculpa a todos por essa interferência aí.
mas eu tenho certeza que nos desconcentrou muito pouco e nós conseguimos atingir o nosso objetivo. Um grande abraço a todos, que Deus nos abençoe e, se Ele assim nos permitir, estaremos juntos novamente aqui na próxima segunda-feira, às 8 da noite. Muito obrigado.